Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos na terça-feira, dia 1º de dezembro de 2020. O tema de hoje é especialistas no erro. Eu peço ao Juscelino que faça então a oração inicial. Grandioso Deus, mais uma vez te suplicamos tua orientação, tua condução, para que assim possamos extrair lições da tua palavra. Te oramos por Jesus. Amém. A lição de hoje ela se debruça no fato de que a ciência já desenvolveu muitos paradigmas, já desenvolveu o seu próprio conteúdo, né? E ela já teve diversos formatos de formação do conhecimento para chegar a um conteúdo e para chegar a uma conclusão. E isso foi se modificando com o decorrer do tempo, com o decorrer da história. Falo do método, né? O método ele foi se modificando no transcorrer do tempo e esse método chegou a algumas conclusões. Esses métodos que foi se aperfeiçoando ou foi se modificando, chegaram a várias conclusões. E muitas dessas conclusões iam frontalmente à Bíblia, iam contra a Bíblia, e outros confirmavam. Mas isso nos leva a uma indagação, Juscelino. A gente deve sempre confiar na ciência como fonte de entendimento do que é Deus, ou a gente usa a ciência para confirmar o poder de Deus e a sua criação? Então, pastor, quando a gente para refletir sobre o que é a ciência, né, como formulado, por exemplo, por Francis Bacon, uma coisa que tem a ver com a observação e a experimentação, nós chegamos à conclusão de que a ciência nada mais é do que uma organização, a sistematização de como o homem percebe as coisas. A ciência está completamente concentrada na percepção humana. Não existe essa de uma ciência objetiva, absoluta. Não. A ciência tem especificamente a ver com como o homem percebe as coisas. Ela está restrita ao escopo do entendimento do homem, de como o homem percebe as coisas. Logo, a ciência é limitada. Ela é baseada em dados que não correspondem à realidade humana como um todo. O homem não é capaz de pensar em todos os aspectos, né? Então, é o que acontece, o homem observa 2, 3 informações, elabora uma conclusão, até que faz sentido para ele, mas 10 anos depois se descobre uma nova informação, pastor, e tudo aquilo ali cai por terra, porque aquela conclusão, ela era baseada num conjunto de elementos que não correspondem à totalidade do universo da Terra, de modo que aquela explicação, ela é satisfatória para aquele momento, mas com novas evidências ela já não é. E os paradigmas científicos, eles são um exemplo disso. Quantos que não já passaram, pastor, ao longo da história? E eu não falo só nem do âmbito da biologia, como por exemplo a do Darwin, que até hoje, darwinismo já morreu, pastor. Não existe mais darwinismo, existe neodarwinismo, que já foi reformulado. Um monte de coisas do Darwin já foi questionado e caído por terra. Tem muita gente que diz, porque o evolucionismo, se a gente parar para pensar, o evolucionismo de Darwin já morreu. Agora é outra coisa e sempre está assim. E eu diria que fundamentar as nossas ideias, a igreja acompanhar a ciência, é como se a igreja estivesse querendo adotar, pastor, um terreno, areia movediça como a base da igreja. A gente está construindo uma religião, a gente está construindo uma fé com base em areia movediça, porque a ciência é justamente isso. E eu já fui um pouco mais ufanista em relação a isso, Juscelino, em que quando eu via uma confirmação da ciência de alguma coisa bíblica, eu ficava muito feliz e tudo mais, mas daqui a pouco a ciência trazia um paradigma que contradizia a Bíblia. Aí eu ficava, e agora tal? Então, nem uma coisa e nem outra. A ciência que confirma a criação, a ciência que confirma a Bíblia, ela nos leva a entender o quanto Deus tem guiado as coisas. Mas ao mesmo tempo, nós não precisamos ser reféns disso. Dependentes, né? Ser dependentes disso. Nós somos dependentes do que diz a palavra, do que o Senhor nos guia e do que Deus tem reservado para os seus filhos. E também devemos lembrar que a Bíblia não é um livro científico, não estando aqui para ser confirmado, mas a Bíblia é um livro de salvação, em que nos leva para as virtudes e nessas virtudes nos aproximamos do caráter de Deus. O próprio texto que aqui é trazido, né, fala que as nossas atividades, que a Bíblia nos mostra que devem ser reproduzidas, são atividades que envolvem a prática da justiça, da piedade, da fé, do amor, da constância e da mansidão. Então a Bíblia está muito mais preocupada na moralidade do ser humano do que em provar a ciência ou preocupada com
com dogmas e paradigmas científicos. Pastor, quando Jesus Cristo veio a esse mundo, né, existiam cientistas na época, né, nas várias localidades do mundo, existiam cientistas judeus, por assim dizer, né, que são os teólogos da época. Interessante é que os mais intelectuais da época não foram capazes de perceber que aquele que estava ali sentado em cima do jumento quando entrou em Jerusalém era o Messias, o maior homem de todos os tempos. Então, a ciência humana, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, né, que a ciência humana é limitada, o conhecimento mais sublime do universo não é passível de obtenção mediante carne e sangue. É um ato soberano de Deus, salvífico, de dar a conhecer coisas que não são passíveis de obtenção por meio da racionalidade humana. Conhecer a Jesus Cristo é um dom, é uma dádiva divina. Logo, nós não deveríamos considerar esses grandes intelectuais da nossa época como sendo a referência. Eu vou acreditar no que fulano e tal, físico X disse. Não, porque arqueólogo X, endeusando esses intelectos humanos, a gente está comparando um homem com o Criador. E muitos preferem depositar sua fé, sua consciência a um homem que passou 20 anos estudando. E lembrando também que muitas das pesquisas científicas perdem muitas vezes sua validade pela vontade do pesquisador provar sua tese. E aí ele vai buscar elementos que confirmem apenas aquilo ali, né? Sem buscar o contraditório, sem buscar informações que confrontem a sua tese. Então, muito cuidado. A ciência, ela é importante, mas o amor a Deus é essencial. Então, nunca foi tão importante ressaltar o fato de que a ciência na vida dos cristãos, ela deve estar sempre submetida à nossa vida com Cristo. Uma serva, né? É uma serva do nosso ministério como cristãos. Nós não devemos ser anticientíficos. Nós também não devemos acreditar que não existe credibilidade na ciência, de que é um conhecimento inútil, que os médicos... Negacionismo. Né, um negacionismo. Não, a gente tudo aqui é o Espírito Santo que diz. Não é isso que a gente está querendo dizer. O que a gente está querendo falar é que nós devemos submeter as conclusões da ciência à revelação da palavra do Senhor. E nem muito menos estamos condenando, porque é através da ciência que vem o conhecimento de Deus e o desenvolvimento do ser humano, até profético, né? A ciência iria se multiplicar, o saber iria se multiplicar. Daniel fala sobre isso. Eu queria encerrar a nossa lição de hoje e agradecer a sua participação. Que Deus te abençoe e até o próximo podcast.